bem. Amém, amém. Abra sua Bíblia, queridão, queridona, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Uau! Uau! Isso, gente. E essa semana nasceu mais um menino que daqui a pouco vai estar fazendo parte dessa barulhada aqui, né? Lorenzo nasceu, filho do Léo, da Tuane, neto aí da irmã Tânia, do seu esposo, do Zé, da Maísa. O João Emanuel também nasceu esse mês, o filho do Erivelto, da Renali. E está chegando mais aí, não é? Vamos parar por aqui só de falar, mas está vindo mais por aí. Eu quero convidar você a nesse domingo e no domingo que vem, e no outro domingo também, meditar junto comigo no texto de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2. Eu fui tocado para trabalhar 3 mensagens, começando hoje, os textos capítulo 1, 18 a 25. Depois, domingo que vem, no capítulo 2, versos de 1 a 12. E no domingo, no dia 1º de janeiro, eu vou estar trazendo a mensagem do capítulo 2, 13 até o 23. Essa última mensagem eu quero lhe convidar de maneira mais especial, porque é uma mensagem que eu não compartilhei ainda com a igreja. Já expus o Evangelho de João, estou expondo o Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de Mateus, eu só preguei algumas passagens aqui. E essa última vai falar daquele episódio que às vezes a gente esquece, mas que foi um dos episódios mais marcantes do primeiro Natal. Na verdade, foi algo que aconteceu 2 anos após o nascimento de Jesus, que foi a chacina dos meninos de Belém. É um episódio triste. Herodes manda matar todos os meninos abaixo dos 2 anos de idade. O que parece um paradoxo, né? O Natal, vida, alegria, paz, mas teve também uma história que não é muito diferente da história da humanidade, não é? Eu fico imaginando, por exemplo, como está sendo o Natal na Ucrânia, ou como será o Natal na Ucrânia. 50% do país está sem tubulação de gás, acesso ao gás. E nós estamos falando dos invernos mais rigorosos da Europa. Várias tragédias têm acontecido no período de Natal. Até hoje, a cidade de Belém, que faz parte daquela região dominada, controlada, para ser precisa, pelo Estado de Israel, há toque de recolher. O Natal em Belém, na cidade de Belém hoje, é um dos natais mais perigosos de se passar em todo o mundo.
Pouca gente sabe disso. Pouca gente se liga nisso. Que as igrejas na faixa de Gaza, na Cisjordânia, são limitados, restritos na celebração do Natal. Na mensagem de hoje eu quero dar luz, em poucos minutos, a um personagem que também é esquecido no Natal. Fala-se muito no menino Jesus, fala-se muito em Maria, mãe de Jesus, e pouco em José, o pai humano de Jesus. O homem que teve peito, o homem que teve coragem de assumir um filho que não era dele. O homem que só acreditou nessa história da noiva dele estar grávida do Espírito Santo, porque um anjo teve lá e falou. Igual eu, né? Também só um anjo para acreditar numa história dessa. Mas José era um homem justo, piedoso, que ouvia a voz de Deus. Uma curiosidade de José é que nós não encontramos nessa passagem em especial, e nas outras também, em que ele aparece, nenhuma frase registrada. Ele entra mudo e sai calado na história. Tudo leva a crer, e a tradição nos recomenda pensarmos assim, de que ele teve uma morte prematura. Não há o episódio que José vai aparecer é quando Jesus tinha 12 anos de idade. Depois some da história. Quando Jesus recebe a visita dos seus familiares, Lucas registra, Mateus registra, Marcos registra, só aparece Maria e os irmãos de Jesus. Eu li um artigo de um pastor americano, J.D. Piedmont, que diz que a maior reivindicação da fama de José está em quem ele não era. E o título do artigo foi muito interessante: O Natal do que não é pai. José não era o verdadeiro pai de Jesus, você sabe muito bem disso, porque como homem, Jesus não teve pai. E como Deus, ele não teve mãe. Mas Mateus, graças a Deus pela vida de Mateus, mesmo ele tendo acesso a Maria, mãe de Jesus, ao contrário de Lucas, que usou os relatos de Maria para falar do nascimento de Jesus, cá para nós, por isso que Lucas tem muito mais detalhes, porque mulheres adoram detalhes. Mateus é o mais conciso, sucinto, porque busca registrar o nascimento de Jesus pela perspectiva de José. José é alguém virtuosamente silencioso. Como eu já disse, ele não profere palavra que tenha sido registrada. Ele é encoberto ou até motivo de conjecturas. A maior contribuição de José foi exatamente o que Deus quer que nos lembremos. O papel mais significativo de José foi não ter papel nenhum. Ele apenas obedeceu. É isso que Deus quer? Então eu vou fazer. É assim que Deus quer fazer acontecer?
Então, vai acontecer. E foi José que deu o nome àquele menino nascido em Belém, de Jesus. Vamos ao texto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você, preste atenção no texto, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, só abrir um parênteses aqui, como Adão, né? Adão despertou do sono e viu a sua esposa ali criada diante dele. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Deus, por favor, fale que o Senhor tiver que falar. E vamos aprender um pouco com José, o pai humano de Jesus. No nome dele que oramos. Amém. E amém. João Renato, a grande ideia desta passagem, Jesus, o Emanuel, em seu nascimento, trouxe um novo sentido para a história da humanidade. Rapidamente, amados, diferentemente de Lucas, de Marcos e até mesmo de João, Mateus vai se preocupar com os discursos de Jesus, com os ensinos de Jesus. Graças a Mateus que nós vamos ter essa perspectiva de Jesus como um homem que nasceu para ser rei. O verso 18, amados, começa como o nascimento de Jesus foi assim. Mateus poderia escolher várias outras palavras para começar o seu registro, mas ele começa com o nascimento. No grego, ele começa assim, a Gênese, a origem de Jesus Cristo foi assim. Na verdade, amados e amadas, Mateus está aqui encravando Jesus na história. O relato de Mateus descreve mais do que o nascimento, para não ficar pairando aquelas histórias que a gente contava para os nossos filhos pequenos, né? Era uma vez, em determinado país havia um rei. Não. Mateus começa dizendo a origem histórica de Jesus foi assim. Você sabe muito bem que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, da perspectiva da família do Pai. Lucas capítulo 4, se não me engano, tem a genealogia do ponto de vista de Maria. Na realidade, esta palavra não é um termo comumente usado. Por isso que numa tradução literal é isso mesmo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Mateus escreve o seu relato
para que todos soubessem de que a origem de Jesus e a concepção de Jesus foi, de fato, muito especial. Da perspectiva de José, só vou jogar uma luz rápida aqui. Nos nossos dias atuais, o noivado, ele pode ser terminado sem grandes problemas. Porque a pessoa namora um tempo, depois resolve se noivar, coloca a aliança na sua mão direita, significa que ela está pensando em casar. Já começa a fazer orçamentos de casa, de mobília e de tudo mais. Mas não é um compromisso ainda do nível de um casamento. Mas no tempo bíblico não era assim. No tempo bíblico se chamava o noivado de desposório. Ocorria 1 ano antes do casamento. E durante o tempo de noivado, as famílias do noivo e da noiva se reuniam com membros da família e com pessoas que não eram membros da família, sobretudo estas para serem testemunhas. O noivo, atenção, dava à noiva um anel de ouro e outros itens de valor. Se combinava, inclusive, o dote que deveria ser pago à família da noiva. Quem era pai de meninas se dava muito bem. O dote poderia ser uma ovelha, uma cabra, um boi, dependia, mas na época já era grande coisa. Se eles fossem pobres, como é o caso de Maria e de José, e tais coisas estivessem além da sua capacidade, o noivo daria à noiva apenas um documento, dizendo: eu me comprometo a me casar com você. Depois o noivo olhava para a noiva, de frente para ela, e dizia o seguinte: com este anel, eu declaro que você está guardada para mim, de acordo com a lei de Moisés e de Israel. A família, os amigos davam presentes para a noiva. Coitado do noivo, nada. Para a noiva. Após essa cerimônia do desposório, a noiva voltava para a casa do pai e o noivo voltava para sua casa, do seu pai. A vida continuaria como antes. Só que a partir daquele momento, a noiva estava guardada, reservada. Uma separação constituía em um divórcio. E, obviamente, eles não mantinham nenhum tipo de contato sexual. Imagine, amados, loucura das loucuras, absurdos, absurdos. A jovem adolescente Maria começa a se perceber grávida. Imagina isso. No relato de Lucas, ela conta detalhes. Mateus vai dizer que antes de se unirem, ela se achou grávida. Deve ter causado realmente uma confusão. Como que uma mulher se acha grávida? Eu não preciso entrar em detalhes aqui, estamos todos bem crescidinhos. De repente, amados, a sua regra começou a falhar, quem sabe? A sua barriga começou a crescer de tamanho, ela começou a ter desejos enlouquecidos, ela começou a ter enjoos frequentes, a lembrança de determinados pratos que antes ela adorava, agora começa a dar náuseas. Maria se sentiu estranha, mas era uma adolescente. Como que uma adolescente vai ter consciência disso? Lucas vai dizer que o anjo Gabriel esteve lá e falou com ela aquilo que eu disse no início do culto. Mas eu pedi para você prestar atenção numa frase. Qual foi a primeira frase que o anjo Gabriel disse a Maria? Não tenha medo. E qual foi a primeira frase que o mesmo anjo disse a José? Não tenha medo. Amados e amadas, uma coisa extraordinária estava para acontecer. Maria, a virgem, desposada, lembram de desposório, o nome do noivado? Com José, comprometida com ela, agora estava grávida. E o anjo vai dizer a Maria,
descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A mesma ideia, o mesmo jogo de palavras que vai haver em Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A ideia do Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas é a mesma ideia do Espírito do Senhor pairando sobre o ventre adolescente da Virgem Maria. O anjo precisou dizer para ela: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, amados e amadas, era uma mulher de Deus, lia a Bíblia, e ela conhecia o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Maria conhecia também Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado, pela primeira vez, Senhor, Justiça Nossa. No hebraico, Yeshua, o Senhor salva. No grego, Jesus. Em bom português, Jesus. Por isso, amados, no versículo 19, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, porque havia duas formas de se divorciar de uma mulher no período bíblico. Ou ele a denunciaria aos anciãos, e ela seria difamada publicamente, e inclusive apedrejada até a morte, ou ele poderia deixá-la secretamente. Mas a boca do povo ninguém consegue conter, limitar. Nazaré, Belém, cidadezinha pequena. Amados, todo mundo já estava dizendo, já estava na boca da rádio povo. Sabe o que aconteceu com Maria? Aquela menininha com carinha de inocente? Inocente nada. Está vendo a barriguinha dela? Já começa a crescer. Versículo 20 diz que ele refletia: José estava em polvorosa, o que aconteceu com a minha Maria? Será que de fato ela me traiu? Com quem? Como foi isso? Eu confio tanto nela, eu a amo tanto. No meio dessas reflexões todas, amados e amadas, certamente perdendo horas, noites de sono, lhe aparece um anjo do Senhor, dizendo, versículo 20, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. E antes de entrar nessa citação, olhe para mim, por favor. Nós estamos diante, amados, de algo incrível. A concepção virginal de Jesus. Um milagre. O primeiro de todos os milagres. Se Cristo não tivesse nascido da Virgem por obra do Espírito Santo, ele não seria Deus. Por inferência lógica, se ele não fosse Deus, o seu sacrifício por nós não seria expiatório. E se Cristo não fosse Deus e seu sacrifício não fosse expiatório, ele não teria ressuscitado.
A história da redenção começa no ventre de uma adolescente que se acha grávida, gerada pelo próprio Espírito Santo. A encarnação, amados, é a mensagem central do nascimento de Jesus e é a maior, a principal da história. Por quê? Tim Keller vai dizer de que a encarnação é o evento histórico a ponto de dividir o universo, mudar os rumos da história, transformar a vida, destruir paradigmas. Ah, queridão e queridona, eu não me canso de recitar com vocês. Quem souber, diga comigo. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, dizendo: porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olhe para mim, por favor, não se desvie dessa atenção, porque esse é o ponto importante. Não manjo muito de biologia genética, ou no ramo da genética, mas todos os cromossomos masculinos em Jesus foram divinos. Foram divinos. Maria apenas acolheu no útero, formou o embrião, o carregou por 9 meses. Mas toda a geração, a concepção, foi extraordinariamente milagrosa. Por quê? Porque Ele é Deus. Gosto da frase de Tim Keller: Jesus não era um cara legal. Não se crucificam caras legais. Se crucificam ameaças. Jesus foi uma ameaça. O falecido James Packer dizia que Deus se tornou homem, o Filho divino se tornou judeu. O Todo-Poderoso surgiu na terra como um bebê humano indefeso, incapaz de fazer mais do que permanecer deitado, olhando o teto, se remexendo, fazendo barulhos. O Filho de Deus fez gugu dadá. Balbuciava. O meu querido Franklin Ferreira dizia, ou diz, não é? Enquanto o Filho de Deus balbuciava no seu berço, ao mesmo tempo, ele governava o mundo. Jesus não era menos Deus por ser um bebê. Jesus não foi menos Deus porque precisou ter as suas fraldas trocadas com uma certa frequência. Ele foi Deus, perfeitamente Deus. Assim como foi homem, perfeitamente homem. Ele teve de ser alimentado na sua infância e mais tarde alimentou uma multidão de 5.000 homens, multiplicando pão e peixe. Ele precisou de água para saciar a sua sede, mas mais tarde ele vai dizer: eu sou a água da vida, aquele que bebe de mim jamais terá sede de novo. Maria, aquela que acalmava Jesus no seu ventre, no seu colo, tão gentil, como disse Simeão, está lá registrado em Lucas, quando seu filho foi morto na cruz, teve uma espada atravessando o seu coração. Jesus é tão incrível que ele não poderia ser inventado. Ninguém da Marvel inventaria um homem assim. Da DC, muito menos. Ele era
o Filho de Deus encarnado. A primeira infância de Jesus, amados, como Filho de Deus, foi uma realidade. Quando criança, ele não brincava de fazer milagres, como a gente vê alguns filminhos, bestinhas. Ele brincava, amados. Pique-pega. Esconde-esconde. Não sei se havia na época bolinha de gude. Futebol, descalço. É mais gostoso. E quando arranca o tampão do pé, é maravilhoso. Quem não viveu isso? Até eu, que fui um jogador de porte médio, bem para baixo. Quanto mais humano Jesus nos parece, mais impressionante ele é. Foi assim. Nada na ficção é tão fantástico quanto o mistério da encarnação. José, ele tinha uma decisão em mente, mas o Senhor mostrou qual seria o seu papel. José, não tenha medo, ela vai dar à luz um filho. E eu fico imaginando, amados, nós vamos estar vendo isso em outra mensagem, de que Deus criou uma situação, Ele mudou o mundo inteiro. Quem criou aquele recenseamento não foi o governador da época, foi o próprio Deus. Para quê? Para que José tirasse Maria daquela bagunça de Belém, que estava todo mundo falando dela. E ele vai para a sua região onde ele havia nascido. Depois ele foge para o Egito, conforme nós vamos ver, por conta da perseguição de Herodes. E José, o protetor de Maria. O tempo todo José está do lado de Maria. José é um exemplo de esposo que muitos de nós, amados, não podemos nem ao menos calçar os seus pés. José não era desses esposos que abandona a mulher na hora que ela mais precisa, está mais vulnerável, conforme muitos canalhas deste tempo, que deixam a mulher grávida, que a abandonam no momento que ela mais precisa de acolhimento. José estava lá o tempo todo com Maria. E eu ouço, claro que é a minha imaginação que fala, Maria dizendo o tempo todo para ele, José, eu não sei como seria sem você. José, eu te amo. A ordem do anjo foi específica. Você porá o nome dele. E o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Olhe para mim, Jesus não veio para salvar você da crise financeira, da crise política, da crise ideológica, da crise moral. Jesus veio para salvar você dos seus pecados. Se o problema do homem fosse econômico, Deus teria mandado um economista. Se o problema do homem fosse saúde, Deus teria enviado um médico. Se o problema do homem fosse conhecimento, Deus teria enviado um filósofo. Como o problema do homem é espiritual, ele enviou um Salvador. Um Redentor. Ele salvará o seu povo dos pecados. Por isso que Vincent Taylor vai dizer o seguinte, de todos os nomes, nenhum é mais precioso aos ouvidos dos crentes do que o nome de Jesus. Lutero, no século XVI, compôs uma canção. Atentem, esse é o sinal. No coxo, em fraldas, muito mal deitado, está o que mantém o céu e a terra e os sustém. Jesus, amados, Jesus, amadas, na fala do autor aos Hebreus, do capítulo 7, 22, de tanto melhor aliança, ele foi feito fiador. E agora,
como diz o verso 25 do mesmo capítulo, pode perfeitamente salvar os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, Jesus é o nome que fala acerca do seu ofício. Ele, o Salvador. Mas Jesus teve um outro nome, Emanuel, que diz respeito à sua natureza, João Renato. Ele é Deus conosco. A Virgem conceberá, citação de Isaías 7,14, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel. Jesus, Emanuel. Esses nomes não são os mesmos, não querem dizer a mesma coisa. Jesus é o ofício, o Salvador. Emanuel, a natureza, a sua essência. Jesus é o que ele faz ou fez. Emanuel é quem de fato ele é. Ele está presente, presente de modo encarnado. Mateus vai gostar tanto de falar de Jesus como Emanuel, que ele vai falar no início, no meio e no fim. Não com o nome Emanuel, mas com o sentido. No início, nesse texto. No meio, Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E no final, Mateus 28, 19 e sobretudo 20. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Até o fim dos tempos. José se desperta do sono. Era muita revelação, amados. E ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Aquela conversa, eu queria, amados, participar, pelo menos vendo, né? Ouvindo de distância. José deve ter chamado, penso eu, tá ok, amados? Conjecturando aqui. Maria, meu bem, chega aqui perto. Eu já sei o que aconteceu. Maria perguntou, José, você sabe? É, eu sei. Um mensageiro me falou. E não tem problema nenhum. Vamos antecipar. Eu falei que quanto tempo era do desposório até o casamento? 1 ano. Não dava para esperar 1 ano. O menino já estava para nascer. Maria, eu recebo você como esposa. E eu me comprometo com você a não termos relacionamento sexual até que este menino nasça. Isso porque Maria não ficou virgem a vida inteira, obviamente. Mateus 13:55 fala dos irmãos e das irmãs de Jesus. Nós temos que levar a sério isso. José estava levando este propósito como o maior propósito da sua vida. Ele iria preservar a virgindade de Maria até o nascimento de Jesus. Como isso é possível? Como diz a moçada, mentaliza comigo. Maria, aquela jovem donzela, ele dormia com ela, se aconchegava a ela, mas jamais lhe tocou sexualmente. Ele podia, não havia nenhuma determinação de um anjo que não pudesse. Mas ele foi além daquilo que o anjo lhe disse, porque o crente, amados, não é aquele que obedece apenas aquilo que está escrito, é aquele que obedece sempre um pouco mais, porque se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, é moralismo, besta até. José fez mais. José disse, eu vou te honrar, Maria. Eu vou te guardar, Maria. Até o nascimento. E conjecturo eu que ao dar à luz
ali naquela estrebaria. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para dizer algo que está na minha cabeça já há algum tempo. Não há nada de glamuroso no primeiro Natal. Hoje a coisa é tudo bonitinha, não é? Hermético, antisséptico, cheiroso, bonito, performático, mas não há nada glamuroso numa jovem ou numa adolescente virgem que não tinha noção nenhuma, conhecimento pouco da sua região, abaixo do seu ventre, e de repente ali, sem a ajuda de uma parteira, sem a ajuda da mãe, quem que é a mulher que está prestes a dar à luz quer ver perto? A sogra, a mãe. Ou a sogra em alguns momentos, né? Quer ter a companhia de alguém. Quer ter a certeza. Hoje em dia é fácil isso, né? Quem é o médico? Não, eu quero que seja o médico que está fazendo o meu pré-natal. Maria não teve nada disso. Que glamour tem no primeiro Natal? Nenhum. José ali, pai de primeira viagem, literalmente. Nem pai ele era, Ricardo. Mas estava junto dela. Ela sozinha deu à luz a Jesus. E embalou, amados, com panos de enxugar cabrito recém-nascido. Ou bezerro. Deus preservou aquele menino para não contrair uma enfermidade, uma bactéria, um verme. O anjo do Senhor desceu sobre Maria. O príncipe da paz nasceu em um contexto de guerra, porque era Herodes, o grande, o governador. Semana que vem, vem aqui, vou falar sobre esse sujeitinho, Herodes. Uma pessoa que se chama de o grande, não pode ser boa gente. O homem, Deus, o dono, querido, do universo, o Senhor de toda a terra e de todo o céu, nasceu numa estrebaria mal cheirosa. Somente Jesus poderia ter nascido assim. João Renato, 2 cliques, por favor. A encarnação de Jesus, o homem-Deus, no ventre de uma jovem de Belém, foi um anúncio. Toda a humanidade estaria sendo redimida, a começar dos mais vulneráveis, porque Jesus foi o mais vulnerável de todos os vulneráveis. Se você hoje está aqui e está com medo de alguma coisa que vai ter que enfrentar ainda esse ano, confie naquele que nasceu vulnerável, para que hoje você tivesse a ajuda dele. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele está com você. Nos momentos mais obscuros, nos momentos mais difíceis, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele está com você. Porque Ele nasceu em condições abjetas, amados e amadas. Ele sabe o que é sofrer. Isaías, o profeta, o chamou até de homem de dores. Tá bom para você? De dores, no plural. Não há dor que Jesus não possa dizer, eu sei o que é isso. Porque não há um sumo sacerdote, aleluia, que possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. João Renato, Jesus não veio prioritariamente para resolver questões políticas, raciais, econômicas e sociais do seu tempo. Jesus veio para nos salvar dos pecados, isso é tudo. O que a gente faz hoje, amados, com questões políticas, raciais, econômicas e sociais,
Amados, não é o centro da nossa missão. O centro da nossa missão é dizer: Jesus quer salvá-lo dos seus pecados. Aleluia. Como foi cantado aqui, abra o seu coração e deixa essa luz entrar. Romanos 5:8, quem souber pode falar comigo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por fim, se Deus é conosco, não há nada do que podemos temer. Olhe para mim, não há nada que possamos temer. Eu estou vendo aqui algumas grávidas, pelo menos duas, do alcance da minha visão aqui, né? A Joyce e a... É Joyce, né? Joelma. A Joyce. A Joyce ficou até arrepiada agora. A Joelma e a Dayana. Vai chegar o dia, não é? Vai chegar a hora. Não tenha medo. Quer gravar? Depois eu até gravo para o seu WhatsApp. Não tenha medo. E nós também, amados. Já passamos dessa época de ter filhos. Glória a Deus. Vamos permanecer encorajados por essa palavra. Ainda citando Tim Keller, ele diz que há 3 ideias em Emanuel. Primeiro, ele é Deus. Segundo, ele é homem. Terceiro, ele está conosco. Por fim, deixa a última frase. Antes, eu sempre vou citar, vez por outra, C.S. Lewis. E a primeira das Crônicas de Nárnia, que se tornou filme, né? Não é a primeira na ordem das 7. Não há lugar em que C.S. Lewis expressou a ideia da encarnação mais do que nas suas Crônicas de Nárnia. Eu já li diversas vezes. Fico imaginando como seria a encarnação em um mundo como Nárnia. Antes, deixa eu só abrir um parênteses. C.S. Lewis, aquele autor inglês, ele nunca teve boas memórias do Natal. Talvez por isso ele escreveu o Natal na sua crônica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, como sendo uma época que, pela maldade da feiticeira má, era sempre inverno e nunca Natal. Aslan é o leão, que não era uma divindade distante. Embora não fosse um leão domesticado, como ele próprio vai dizer, ele não resolvia tudo na base da patada e do rugido. Um diálogo muito interessante que tem no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é quando, para liderar uma batalha, Aslan chama outros leões para participar também da luta contra a rainha, contra a feiticeira má. Um dos leões que participou da luta, convocada por Aslan, disse o seguinte: ouviu o que ele disse? Ele disse: nós, os leões. Por isso que eu gosto de Aslan. Ele nunca se põe lá em cima. Ele não é de bancar o importante. Ele sempre nos inclui nas nossas batalhas. Jesus, assim como Aslan, também vive dizendo: nós. Quer ver uma prova disso? Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está nos incluindo nessa vitória o tempo todo.
Ele não é o totalmente outro. Ele não é aquela divindade que está tão lá em cima, que a gente tem que praticamente ter uma vida perfeita para falar com Ele. Não. Ele se fez próximo. Se tornou um de nós. Através de Jesus. E neste Natal, o Cristo encarnado, o Deus encarnado, faça parte da sua celebração. Nós estamos amados no mundo como um mundo governado pela rainha má, feiticeira má. Cada vez mais inverno e cada vez menos Natal. Tá difícil, hein? Tá difícil até dizer Feliz Natal. Parece que a gente fica com a voz embargada, né? Não. Nós não. Porque Jesus, o nosso Rei, o Rei do Natal, Ele é diferente dos outros. Ele não é como o rei mais antigo do mundo, o imperador do Japão, não é como o rei mais rico do mundo, que é o rei da Arábia Saudita, que deu o pontapé inicial para o título da Argentina. Se a Argentina tivesse ganhado da Arábia Saudita, talvez não seria campeã. Ele é o rei, amados. Não é como Herodes, sanguinário. Ele é um rei que está conosco. Está com medo? Clama por Ele. Está doente? Clama por Ele. Está com dúvidas? Clame por Ele. Está com casamento em frangalhos? Clamem por Ele. Um puritano disse com certeza que não há um Deus no céu melhor do que Jesus. Por isso que Ele, de maneira espontânea, em obediência ao Pai, veio até nós. Jamais pense de Jesus, menino, como um indefeso bebê. Ele não era indefeso. Ele era o homem mais poderoso de todo o universo. Assim como, está comigo? Preste atenção. Não pense no Cristo na cruz como um pobre coitado. Não tenha pena das chagas de Jesus. Ele não foi um derrotado. Na cruz, ele ainda era o homem mais poderoso do universo. E por fim, não pense que hoje ele está dormindo, assustado, ausente. Não, não. À destra do Pai, Ele está intercedendo por nós. E ainda continua o homem mais poderoso do universo. Porque até tem uma curiosidade aí, digo eu, se você quiser depois ter outro pensamento, mas eu afirmo categoricamente
Jesus ainda mantém sua natureza humana no céu. Uau! Nunca pensei nisso, pensei que ele estava em espírito. Nananina, não. Em Atos capítulo 1 diz assim: do mesmo modo que vocês estão vindo ele subir, ele vai descer. Então ele está lá com 2 mãos, 2 pés, cabelo penteado, um sorriso nos lábios, e dizendo para você: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes aliviarei. E tomem sobre mim, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que eu continuo o homem mais poderoso do universo, e sou manso e humilde de coração. Tire Jesus dos quadros da sua parede. Me perdoe, meus queridos, de tradição católica. Tirem as fotografias. Para que fotografia se você já tem acesso à realidade? Tirem. Ele é o rei. Sempre será o rei. E está conosco em todo o tempo. Deus, esta é a noite em que pessoas aqui vão ser impactados mais uma vez. Alguns aqui já têm ouvido essa mensagem há muitos natais. Mas ainda ficam como que aquele Jesus, sei lá, do Jesus Cristo superstar, da última paixão de Cristo, com aquele Jesus cabeludo, branco, de olhos verdes, europeizado, ou com cara de norte-americano. Não. E aqui no Brasil tem uns progressistas, um Jesus negro, um Jesus travesti. Tudo isso é defraudação. O nosso Jesus que nasceu na pacata Belém, com a cor escura da sua pele, com os braços musculosos, porque o seu ofício era trabalhar pesado como carpinteiro. Esse Jesus que está no céu voltará em breve para buscar a sua igreja. E ele veio para inaugurar o reino que ainda está entre nós e que não terá fim. No nome de Jesus. Amém e amém.